esta manhã. Peço a todos que busquem serenar as emoções, pacificar os nossos sentimentos, para esse momento de conexão com Deus, com esse Deus que está dentro de todos nós, que está em toda parte. E eu digo gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus, nosso Mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais, responsáveis por esse nosso estudo, que nos auxilia no entendimento. A nossa gratidão, que nesta manhã nós possamos ter um aprendizado, e que esse aprendizado possa nos motivar para as transformações que viemos para realizar nossa meta, nosso objetivo em cada encarnação. É o aprendizado e a prática desse aprendizado. E que esses ensinamentos possam nos motivar a nos aproximar cada vez mais da mensagem, dos ensinamentos do Cristo, que é o amor. Que a sua paz, seu amor, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, enquanto a dona Lalian não chega, na semana passada nós vimos o capítulo 4, que é vampirismo. Vamos dar uma lembradinha nesse capítulo. É um capítulo que incomoda. Na outra vez que eu li, me incomodei, agora de novo, porque ele toca na gente nas questões que a maioria de nós temos. E a gente fica meio, assim, incomodado, né? Desconfortável em saber que ainda estamos nessa sintonia. Será que todos nós somos vampiros? Pois é. É uma coisa assim que... Mas ele ainda vai falar sobre... Ele falou do vampirismo no 3 um pouco, agora no 4 e ainda no 5 ainda vai continuar um pouquinho. Só que as variações do vampirismo, né? Então nessa aqui nós estávamos ainda na sessão de desenvolvimento mediúnico e eles tinham terminado até, né? Nesse capítulo 4 tinha terminado a sessão e estava todo mundo assim, impactado com os resultados no plano espiritual. O André Luiz, o Alexandre e os demais estavam felizes porque diz que teve uma noite muito exitosa na questão do trabalho contra o vampirismo. E era a tese que preocupava o André Luiz, porque ele viu, né, aquelas larvas. Eles nominaram com de larvas porque não tinham uma forma melhor de nominar. Aqueles corpúsculos escuros que estavam nas pessoas que estavam ali na reunião mediúnica, né? Tinha 18 pessoas e André Luiz, como ele foi médico quando encarnado, ele tinha uma curiosidade nessa questão científica mesmo. E então ele estava observando que tinham bactérias, parecia com bactérias, com vírus, né? De cada um tinha o seu formato, e aquela guerra, a batalha mesmo, né? No corpo das pessoas que estavam ali. Então era muito curioso para ele perceber o que acontecia com as pessoas. E falou também sobre o contágio, que é possível o contágio, tal qual acontece com a parte física, essas bactérias também se contagiam. E é fácil a gente entender isso, porque quando você está no conjunto com uma pessoa e ela começa a conversar sobre um assunto, você entra naquele assunto e sintoniza com aquilo, muitas vezes a gente se contagia. Vamos dar um exemplo assim, bem popular, né? A pessoa está falando mal de alguém ali e eu também tenho um quê contra aquela pessoa. Eu acabo me animando e me uno aquilo ali ao contágio. E é claro que aquilo ali vai ter implicações no campo do magnetismo e das bactérias nesse campo espiritual. Então
ela acontece, né? Acontece das mais variadas, nas viciações físicas, nas viciações morais, tudo ela pode trazer. Então, a origem disso aí está no sentimento, está no pensamento. Então ele lembra que a cólera, a desesperação, o ódio e o vício, eles oferecem esses perigosos germes das enfermidades do corpo, inclusive, né? Ele vai o contágio, né, do espírito e do corpo, porque ela acaba dando implicações. Hoje a medicina já estuda isso e percebe que é real. É uma pessoa extremamente belicosa, aquelas nervosa, né, pavio curto, ela é um candidato a ter um bocado de enfermidades, desde a mais simples dor de cabeça, as enxaquecas, até comprometer a parte digestiva e tudo mais por conta desse nervosismo que ela cultiva dentro dela. Então nós temos muita gente cultiva, ele diz, né, a vocação para o abismo. Nós atraímos, né, essas viciações particular da personalidade que vão se alastrando e vão nos envolvendo cada vez mais. Muito bem. Mas nesse capítulo também teve uma outra questão, né, que também nos incomoda, que é a parte do consumo de carne, né? Ele lembra aqui, né, a questão do consumo de carne, né? E ele faz um relato, né, sobre essa questão, né, que os vampiros também espiritual também se alimentam dessa questão, né, que nós nos alimentamos da carne ainda, né? Aqui não vai nenhuma crítica e nenhuma situação assim, não tem que parar de comer carne, não, nada disso. Ele só lembra que a gente, em nossas mesas, né, ele diz, ele se referindo a ele próprio, né, o Alexandre, as nossas mesas se mantinham às custas das vísceras, dos touros, das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, né, proteínas. Exterminamos frangos, carneiros, leitões, cabritos incontáveis, sugamos os tecidos musculares, roemos os ossos, não contentes em... Estou lendo aqui do jeito que está escrito no livro, ó. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatamos os requintes da exploração milenária e infringimos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servisse o paladar com a máxima eficiência. Então, aqui ele lembra, né? Você deixa um porco, um suíno para engordar, né? E ele não fica sem movimentar os frangos. Até a dona Lalinha lembrou que em 2 meses já estão, né, prontos para o abate, né, presos numa gaiolinha minúscula, até eles crescer e ter aquela reserva de carne e gordura que nós nos deleitamos com elas. Os gansos, né, lembrou dos gansos, que é uma iguaria, coloca forçosamente, né, com um tubo para inchar um alimento, para inchar o fígado, e o fígado inchado ele passa a ter um valor culinário, né, nos restaurantes de luxo, e por aí vai, né, a descrição. E nesse capítulo, né, nós promovemos então essa conversação sobre, né, ainda nós nos alimentamos da carne, né, e tem no Livro dos Espíritos até que Kardec ele cita, né, que naquela circunstância, em 1857, ainda necessitamos da carne para nos manter, né? Hoje, com o avanço da ciência e tudo mais, a gente já poderia evitar a carne, né? Porque a gente já tem outras fontes de alimento que provê aqueles nutrientes que estão na carne, que na época, né, talvez de Kardec, era mais forte. Mas a gente também lê assim, né, que em várias obras, não só de André Luiz, que o mais grave
é o que é os nossos pensamentos, é os sentimentos. O André Luiz trabalha muito isso, né? Como diz o Cristo, né? Não é o que sai da boca do homem, né? Não é o que sai, que entra na boca do homem que é mais prejudicial, mas é o que sai. Então é os nossos comportamentos, nossas formas de agir, né? É claro que se a gente puder reduzir a carne, né? E tem alguns grupos que até reduzem, por exemplo, um dia, segunda-feira sem carne, né? Então segunda-feira não come carne. Nós, os espíritas, já temos algumas limitações nessa questão, né? Por exemplo, dia de trabalho mediúnico, a gente não se alimenta de carne ou come menos, né? Já tem algumas orientações nessa linha, porque nós... Oi? Nós sabemos que carregar muito estômago, ainda que não seja de carne ou outros alimentos, ele prejudica o nosso desempenho lá na reunião mediúnica até. Então, eu só lembro aqui, né, que todos nós ainda somos envolvidos, né, e eles também, né, quando encarnados também foram envolvidos. Ninguém pode atirar a primeira pedra para essa questão. Nós ainda somos verdugos, né, do cruéis, daqueles que nos são inferiores, que vieram para nossa proteção, com exceção dos animais domésticos, né, que a gente trata bem, né, mas mesmo os domésticos, às vezes a pessoa cria com carinho, né, o gado, o frango e tal, e depois com o cutelo do matadouro, né, ele abate, né? Isso aqui está escrito também nesse capítulo, tá? Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, diz aqui. E ele lembra da lei dos auxílios mútuos, né? Nós auxiliamos os nossos irmãos menores e eles nos auxiliam também. Então seria... Oi, pois não? Quando a gente se alimenta da carne, a gente é vampiro? Não. Aqui ele fala dos vampiros que se alimentam das energias que nós trouxemos com a carne. Aquelas energias magnéticas animal, quando nós alimentamos, nós atraímos essas larvas, esses vampiros. Aí, né, é uma forma também de nós atrairmos, né? E lembra muitas semelhanças, né, dos animais conosco, né, questão sanguínea, questão de alguns órgãos e sistemas, né, que ele faz sistema endócrino, as questões hormonais e tudo mais, que ele lembra aqui, né, como um médico que ele lembra alguns detalhes mais técnicos. E aí, então, no finalzinho aqui, ele fala assim, e como solucionar tão doloroso problema? Depois dele fazer toda essa descrição, né, dos animais, ele diz, os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é o de amparar o inferior e educá-lo. Então, os nossos abusos com a natureza, porque não é só na questão da carne, né? Hoje nós percebemos que nós fazemos mal para nós mesmos, né? Através do uso inadequado dos recursos que Deus nos disponibiliza. A natureza está aí, né? Pedindo socorro o tempo todo, e a forma dela pedir socorro é ela se organizar para ela se formar novamente. E com isso vem as tempestades, as enchentes, as secas, o calor excessivo e tudo mais que nos traz vários outros, né, problemas. E nós, seres humanos, envolvidos que estamos na matéria e queremos que cada vez mais o lucro, a ganância, a gente acaba levando a essa forma de tratar a natureza de forma equivocada e respondemos por isso, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai responder por isso. Então ele lembra aqui, né, que nós, né, os companheiros encarnados, mais experientes, esclarecidos, tudo nós vamos cada vez mais. Eu acho que nós já avançamos bastante, né?
Ele diz aqui, ó, se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, então, Orlando, uma resposta aqui, nós somos vampiros também, não é só os seres, as larvas, né? Mas nós também, né? Que nós abusamos e da inteligência, né? Dos animais e acabamos nos tornando também enfermos, né? Pelo vampirismo das entidades que são afins. Muito bem. Então, esse foi o capítulo passado, né? Ele fala um pouco mais sobre as larvas e tudo mais. E são muitas lições que trouxe esse capítulo para a gente. E aí, então, no finalzinho do capítulo, ele diz assim, né? Que as pessoas que estavam ali na casa espírita, né, estavam muito bem, muito equilibrados, muito serenos, né, agradecendo até a forma como estava o ambiente espiritual da casa, mas eles mas raramente, né, raros são os que mantêm a aplicação da luz que recebe na casa espírita. A maioria, quando sai daquele círculo magnético de proteção ali da casa espírita, ele esquece as bênçãos recebidas e volta novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugados pelos vampiros renitentes e cruéis, né, que são os espíritos obsessores também que vampirizam. E notando então que os amigos encarnados, né, já estavam saindo da casa, o instrutor convidou: venha comigo, vamos à via pública e observe por você mesmo, por si mesmo, né, o que acontece com as pessoas quando saem, com algumas pessoas, né, não todos, é claro, quando saem do centro. E daí nós vamos então para o capítulo 5, que é influenciação. Esse é o capítulo do dia. Alguém quer fazer algum comentário ainda sobre o capítulo anterior? Muito bem. Vamos para o nosso capítulo do dia, então. Influenciação. O ambiente da casa espírita, aquele ambiente assim, carregado, né, impregnado de elementos balsâmicos, regeneradores. Agora, fora da casa espírita, o ar pesava, né? E o próprio André Luiz sentiu assim muito forte, né? Ele diz aqui, a minha hipersensibilidade se intensificou muito diante das emanações grosseiras da rua. E aí eles viam ali, né, sombras, né, aparecendo e tal. A atmosfera ali, né, o oxigênio parece que estava menor, estava mais rarefeito, né? E era uma coisa assim desagradável até, né? Diz menos agradável. Aí ele compreendeu o valor da oração, né? O valor o valor do trabalho da espiritualidade superior para a intimidade das pessoas. E a prece, né? A meditação elevada e o pensamento edificante. Ele cita essas três, que elas se misturam, né? Mas que é muito importante para a gente entrar nessa boa sintonia, purificar o nosso ambiente, o ambiente magnético que nos envolve. Então, o pensamento elevado santifica a atmosfera. O pensamento elevado santifica a atmosfera. A rua, ela estava carregado de vibrações antagônicas, e muitas pessoas pensando as coisas mais variadas, e sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias, de novo lembrando os micro-organismos das larvas, de variadas procedências, elas estavam sendo lançadas pelas pessoas que estavam ali, colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então ali se mistura os micro-organismos, né, no campo espiritual, aquele totalmente formado pelo magnetismo, e os físicos, né, tá tudo ali se misturando. E as pessoas
inquietas, né? E as entidades espirituais também, os infelizes, ali assediando as pessoas, faziam-se ouvir então as conversações interessantes e pitorescas, totalmente desajustada, né? Bizarra, totalmente sem profundidade, né? Sem conversas impróprias. E ele falou, aqueles amigos constituem a coorte quase permanente, quer dizer, o grupo, né, que está ali permanente dos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Então, o que acontece? A pessoa está no centro espírita, aquelas entidades ficam ali fora. Porque naquela reunião, era uma reunião mediúnica, a espiritualidade faz um controle e não permite que eles entrem. Dependendo da reunião, eles entram até para também poder se orientar, receber também daqueles ensinamentos da casa espírita. Mas dependendo da forma, que é da casa, da ocorrência, eles permanecem lá fora do ninho. E agora estão voltando ao lar, né, ao ninho doméstico. E a André Luiz, né, ficou surpreso e ele explicou, né, que é tudo, né, no trabalho ali obedecia a uma programação, a um planejamento, a uma ordem, né? Então por isso que essas pessoas não poderiam ter entrado ali naquela reunião. Aquele dia era, por exemplo, o dia de socorrer, né, as pessoas vítimas do vampirismo. Tudo calculado, né, ele diz, tudo programado, tudo previsto. Então, uma reunião não acontece assim de forma causal, né? Às vezes a gente imagina, é tudo igual, às vezes a gente faz as nossas coisas meio atabalhoada, meio sem planejamento, mas no plano espiritual não, é bem tudo planejado, bem organizadinho. Muito bem. Aí o Alexandre, até em tom assim de troça, né, bem humorado, diz aqui, ele falou, vamos ouvir o que as pessoas, né, estão conversando, estão sentindo, né? E aí percebeu, né, que a hora que saía, os espíritos como que abraçavam, né, dava abraços àquelas pessoas que estavam saindo, né? Espíritos obsessores, né? Então, saíam do recinto. Começaram as despedidas, né? E aí, na saída aqui, ó, uma senhora, né? Uma senhora falava bem assim, graças a Deus, fizemos nossas preces em paz, teve um imenso proveito, olha só, né? De maneira delicada. Então, a reunião foi muito boa, né? Ela sentiu-se muito bem. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Então chega na casa espírita, é aquela recarga, né, nas nossas energias, é aquela limpeza daquelas energias mais densas. Então ela chega ali com o espírito sobrecarregado de preocupações, mas daí ela se sente mais confortada, feliz, né? Olha só, você se sente jubilosa, sente feliz. E acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando a tentativa de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Como é generoso o nosso Mestre Jesus, nosso Jesus. E um outro cavalheiro diz, o Espiritismo é o nosso conforto. Nossos compromissos são muito grandes diante da verdade. E aí agradece a Deus, né, por ter colocado nas mãos, né, as lâmpadas sublimes da fé, no caso era o Espiritismo, em torno dos nossos passos, choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho de mal. Então se refere àqueles, né, que são socorridos quando chega a casa espírita, que dos céus vem as ferramentas para o trabalho. E ela lembra aqui, é necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Então estava todo mundo naquela ambiente, né, da saída do centro, de pessoas assim que estavam voltada mesmo, né, para o trabalho de servir ao Mestre Jesus. Ele até diz, temos grandes obrigações, não devemos perder tempo.
A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Como necessitamos de trabalhar. São frases assim, né, que motiva, né, de motivação mesmo. Pessoas estavam assim, Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Então, André Luiz, vendo todo aquele fervor, né, todo aquele fervor na fé, a gratidão a Deus, ao louvor ao Espiritismo, né, o louvor à palestra, a admiração que cada um demonstrava ali, ele ficou maravilhado, né, considerando as dores e necessidades dos seus semelhantes. Aí o Alexandre, né, mais ponderado, conhecedor das coisas, falou: não se pressione. Não se pressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. O que ele quer dizer com isso? Né? Aquelas pessoas estavam tão animadas, né? Estavam tão cheias de vontade de trabalhar, né? de auxiliar. Como é que pode, né, lembrar disso? Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Então, as coisas, as mudanças que todos nós buscamos, elas não são assim, pá, né? Às vezes a gente ouve assim uma lição, lê um livro, vê fala, nossa, mas é fácil, né? Não é tão difícil a gente mudar e ir para o caminho do reto, e é tão bom, olha só, a gente se sente tão bem, tão feliz. Mas aí a prática, ela é meio complicadinha, ela é mais complicada para que a gente consiga, né? Então, as soluções, elas não são assim repentinas, como diz aqui, né? São soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então, a gente busca uma transformação, até se transforma, mas aquilo dificilmente se mantém. E ele lembra aqui, ó, vai para 9 anos, com algumas interrupções, que ele se encontra ali auxiliando aquela casa. E todo mês ele vê essas promessas, votos, promessas novas, votos de serviço. E quando apresenta as dificuldades ou as tentações do dia a dia, os números diminuem, né, de pessoas realmente dispostas a trabalhar. Então, as coisas não são assim tão como a gente imagina, né? Quando a pessoa tá tranquilo, tá sereno, tá se beneficiando daquelas energias, grandes louvores. Aí, quando as dificuldades ou os desafios aparecem, então desertamos, né? E aí a gente acha desculpa, né? Incompreensão alheia, aquela casa espírita tem muita gente pensando de forma estranha, o dirigente não é tão bom como eu imaginava, o colega do grupo lá faz algumas coisas que não me agrada, então não compreende as minhas vontades, né? Incompreensão alheia. Então, a maioria de nós, eles são muito de fazer caridades materiais, ele lembra aqui, né? As caridades materiais, elas são mais fáceis de se fazer, né? Atender às necessidades materiais. Mas, essa parte que eu coloquei aqui amarela, ó, quase sempre continuam sendo muito bons, menos bons para si mesmo, pois se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. É os pensamentos, é o sentimento, é a forma de como nós nos comportamos no lar, no trabalho, na rua, né? No centro nós somos muito equilibrados, muito sereno, e é lá na rua que o bicho pega. É lá que nós somos testados se aquela... Nós temos no centro, na casa espírita, né? Nesses ambientes, a teoria, e temos também o benefício de receber aquelas energias, de sentir bem, né? Sentir o equilíbrio, a serenidade, aquelas energias
né? Sentir aquela emoção boa, como dias anteriores, ser feliz naqueles momentos. Mas, quando saímos de lá, aqueles sentimentos em desequilíbrios, aquelas reminiscências, aqueles resíduos de outras vidas, dos personagens que nós vivemos em muitas passagens aqui na vida terrestre, eles têm alguns gatilhos, né? Starton, Joana de Ângeles lembra bem disso nos estudos de Joana de Ângeles, né? Os vários personagens, né, que nós trazemos conosco. Então, em muitos momentos, alguma coisa starta. Eu fico surpreso, tá tão tranquilo, tão sereno, daí de repente apareceu aquela pessoa na minha frente, não falou nada, só me olhou e já vem aquele turbilhão de emoções, de sentimentos desequilibrados. O que é, né? Eu realmente estava bem, né? Então, o campo do sentimento ainda é um campo que a gente tem dificuldade de administrar. Nós temos... às vezes nós nos irritamos ao primeiro contato, né? Ao primeiro contato com uma situação mais difícil, nós já... Então, ele lembra aqui, né? Cada vez que a pessoa volta lá na casa, né, ela se repõe, né, daquelas energias e vai se fortalecendo aos pouquinhos, né, aos pouquinhos, núcleos da prece. E também, é claro, em casa, né, o culto cristão no lar, as práticas, a gente sempre buscando esse caminho. Então, ele diz aqui, ó, não é com facilidade que cumpre a promessa de cooperação com Cristo em si próprios. Ali eles estavam fazendo um compromisso, né? Mas a parte mais importante é o trabalhar o interior, que daí sim o exterior ele flui, né? O auxílio ao próximo, né? Nessa parte material, ele flui naturalmente quando eu trabalho o meu interior, que é a base fundamental da verdadeira iluminação, né? Esse é o caminho. Então, eles ainda têm, tá todos os encarnados, né, irradiando alegria e paz, e naquela rápida convivência que teve com os benfeitores espirituais, as frontes deles, né, saíam raios luminosos, e então eles estavam ainda sob efeito daqueles momentos, daquele banho de luz, né, que eles receberam. E se ele lembra aqui, né, se conseguisse manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprende, comenta e ensina, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos experientes e frágeis, eles agora ainda o são muito mais. Quer dizer, nós ainda somos frágeis, né? Frágeis quer dizer o quê? Que nós somos fáceis, né, de cair em tentação, né? Porque nós ainda temos muitos hábitos, né? Hábitos ruins, né? Hábitos menos dignos, e que acumulamos, né, durante séculos. E ele fala aqui, ó, funciona como entidade viva, quer dizer, são personagens. Somos nós, em outras vidas, que trazem esses sentimentos, né? Sentimentos encontrados dentro de nós. E eles nos faz ligar a espíritos que pensam, né, que sintonizam se afinizam com aquele tipo de energia que nós trazemos conosco. E daí ele chama então para examinar aqueles encarnados que estavam ali, né? Acompanhar eles, né? Não só na saída, que eles estavam demonstrando ali luminosa felicidade, mas vamos acompanhar esses irmãos, né? Então acompanhamos agora o nosso irmão, aquele jovem que não foi citado na reunião anterior, que ele era atacado pelas inquietações do sexo. Então vamos ver como é que ele se sai, né? Então esse rapaz, ele estava em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem. Então eram 3 ali que nós vamos ouvir as falas deles. E percebeu que também tinha 3 companheiros deles, né? 3 entidades
sombrio aspecto, que não percebia a presença do André, do Alexandre, das entidades, dos benfeitores. Isso é muito comum, né? Eles estavam numa outra vibração, numa outra sintonia, e aqueles espíritos nem percebiam, eles estavam ali invisíveis à percepção daquelas entidades de aspecto sombrio. Então, um deles encostou-se, né? Quando que a senhora saiu daquele ambiente legal lá da casa espírita, ele se aproximou. E a fronte dela já mudou, né? Já ficou aquele meio escuro, né? Escurecido, na visão, né, do André Luiz, que ele estava olhando do ponto de vista espiritual, e ela já ficou mais séria, né? Sisuda, já franziu a testa, dando sinais de preocupação. Quer dizer, ela já começou a lembrar de coisas, né, do dia a dia dela. E aí ela falou bem assim, ó: por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Né? Por que acontece isso conosco? Falando com os dois, né? A jovem e o rapaz, né? O jovem também. A outra jovem é 16 anos, o rapaz já era casado, inclusive. E são filhos dela, então era uma família que estava se dirigindo para casa ali. Então ela falou: por que acontece isso com a gente, né? Tá tão bem agora, já veio um monte de cargas aqui, né? Por que eu não mantenho essa paz íntima, né? Quando a gente está em grupo ali fazendo as orações, a gente está tão bem, e agora sai aqui, as coisas se modificam. Por que acontece isso, né? Por que eu não mantenho essa firmeza? Eu esforço sinceramente para manter a continuação desse estado de alma, mas algo me falta, e ela não sabe definir bem o que é. Então, aí nesse momento também aquelas duas outras entidades se aproximam do rapaz. E ele também se modificou totalmente a aparência dele. Então eram 3 entidades, uma se aproximou da senhora e outras 2 do rapaz. Da moça, nenhuma entidade se aproximou. Por que será, né? Vamos ver mais à frente o que aconteceu. E ele se modificou, o semblante físico dele, a parte espiritual também, né? A claridade mental se tornou embaçada, as rugas de aflição, desalento surgiram nas faces, e ele perdeu então aquela atmosfera de alegria, de confiança que ele tinha antes. Algum comentário sobre essas questões? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que está tudo certo, é isso aí mesmo que você está falando. Eu também, eu só estou ouvindo aqui direitinho. Tá mas, dentro do texto. Mas a gente sente mesmo isso? Nós. Sente. Como é que é o nós? É porque aqui na Terra a gente se envolve com as coisas materiais, né? Nós estamos assim uma espécie de... Você se preocupa com o carro, você se preocupa com a casa, com a conta para pagar, com alguém que está doente, com alguém que você tem uma certa discussão com ela. Mas existe uma infinidade de coisas que deixa a gente assim. Quando você entra lá dentro do centro, você só vai pensar naquilo ali que você está fazendo, no trabalho. Melhora um pouco, né? Mas isso não impede ainda de você ter as falhas que você deixou para fora do portão. Então, ali, o centro espírita até é um lugar assim que a gente trata os irmãos com uma fala de veludo, assim, aveludada, né? Saiu para fora do portão, igual aquele bicho, o camaleão, né? Mostra as garras. Você vai passando na rua, o carro que fecha, você xinga ele. Já começa por aí, né? Então, a gente é um poço de imperfeição, né? Isso porque a gente está aqui na Terra, né? Já no mundo espiritual, eu acho que eu imagino que seja melhor, né? Os espíritos trabalhadores, espíritos do bem, né? Então, é uma outra situação. Então,
Aí o rapaz, né, já soube aquele impacto, né, da aproximação daquelas duas entidades, ele falou, ele confirmou, né, ele concordou com a mãe dele, falou, é verdade, mamãe, as nossas imperfeições são muito grandes, né, e a minha situação é pior que a sua. A senhora está experimentando assim, ansiedade, né, amargura, melancolia, mas eu estou sendo vítima de maus pensamentos. Casei-me há 8 meses e a minha esposa é muito devotada, abnegada, mas ainda assim, né, eu tenho o coração repleto de tentações descabidas. Lembremos que foi citado, né, que ele tem uma dificuldade no campo da sexualidade. Então ele tem o quê? Desejos, né, de práticas sexuais, né, fora do casamento e tudo mais. E aí ele diz assim, eu pergunto por quê, né? Por que acontece isso comigo? Por que essas ideias vêm a mim, né? E eu não posso responder. Eu me sinto atraído por esses ambientes, né, malignos. Eu fico confuso, sinto-me inclinado ao bem e a retidão de proceder, mas a tentação é mais forte, né? Ao mesmo tempo que ele estuda, ele sente, né, que deveria evitar os ambientes, mas alguma coisa atrai ele para aqueles ambientes, né? Ele se sente atraído, né? Então ele não consegue superar os maus pensamentos e aqueles desejos de ir para... E olha que ele tem a contribuição, né, da esposa, que é uma pessoa boa, né, que está ali auxiliando ele. Então é assim, aqui, né, a gente poderia, né, usar o desculpismo, né, falar, não, mas é as entidades, também... Ele saiu do centro, já 2 entidades agarram ele, né? 2 entidades inferiores. Também assim ninguém aguenta, né? Não é não? Não, os espíritos eles se aproximam de nós pela lei da afinidade. Se nós estamos mal, eles aproveitam. É a porta aberta que a gente fala. Né? Pois é. Aí, não bem perfeito, lembrado. não corrige os defeitos, né? Bem lembrado. Porque a gente tem mania de... A gente às vezes quer dar uma de católico, né? De evangelho. É o capeta que está tentando. É o capeta. É fácil a gente colocar a culpa nos obsessores. E não só obsessor desencarnado, viu? A gente culpa também os encarnados também. Sim. Eu tenho lá em casa, eu tenho uma encrenca que me leva ao desequilíbrio mesmo, né? Meus filhos, minha esposa, meu esposo, né? Ou então no trabalho, meu chefe é terrível. Como é que eu posso manter o equilíbrio com o chefe daquele? Não tem jeito, não. Né? Nós não culpamos só o capeta no campo dos desencarnados, mas do físico também. A gente acha um jeito de sair da responsabilidade e colocar a responsabilidade lá fora. Né? Esse é o nosso desafio, né? Que a gente precisa enfrentar. Bom, aí nós temos uma situação assim, a mocinha, né, 16 anos, ela se manifestou. Ela falou, quem sabe, mano, você não está sob a influenciação de entidades menos esclarecidas? Ela considerou isso. Aí o moço deu um suspiro, né? Falou, sim, é por isso que eu tenho tentado desenvolver a mediunidade, né? Para ver se eu me livro dessas encrencas, né? Eu sei que eu tenho alguém aqui, ali é espírita, né? Tem alguém aqui me assediando, tem espíritos que estão me levando para esse caminho. E aí eu vou no centro para desenvolver a mediunidade. Lembra que na reunião anterior, quando eles estavam lá trabalhando,
no desenvolvimento da mediunidade, está reclamando que vai todo dia no centro espírita e não acontece nada, ninguém se manifesta por ele, né? A mediunidade não se desenvolve. E aqui, né, ele está mostrando por que ele está procurando a mediunidade, olha só, né? Para livrar-se dos problemas dele, das encrencas que acompanham ele. Então o Alexandre, percebendo, né, que a mocinha estava desejosa de ajudar, ele falou, então vamos ajudar um pouco mais, né? Ajudamos este amigo através da conversação. Então colocou a mão na testa, né, da mocinha e mandou influxo, né, vigoroso influxo magnético, e transmitiu algumas ideias para ela, né, para ela falar. E ali então começou a sair algumas chispas, né, as luminosas, né, da cabeça da moça, ao tocar os cabelos dela. Ela parecia assim mais nobre, mais digna aos olhos do André Luiz, e ainda mantinha aquela expressão física de criança, né, de adolescente, 16 anos. E então ela disse, neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentarmos os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. O que a gente pode tirar disso aí, né? Foi o Alexandre que mandou essa ideia para ela falar, olha só, né? Então a gente vai lá, eu estou obsediado, então vou lá para desenvolver a mediunidade para sair dessa obsessão. Ele diz assim, ela diz assim, é a última solução. Primeiro nós precisamos nos tratar, enfrentar os inimigos dentro de nós, né? E os inimigos filhos da ignorância, quer dizer, nós nos devemos armar com as orientações, com as instruções, aprender sobre nós mesmos, né? Como é que funciona, por que a gente está se deixando envolver por aquelas ideias, armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Então, ela lembra aqui que a gente está fazendo o caminho ao contrário, né? Primeiro procurar o exercício da mediunidade não é o caminho, né? Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual, né? Como é que você vai ajudar essas entidades? Porque você vai lá, né, não é só para retirar eles, né, para tentar auxiliar eles a também ir para um outro caminho, né? São perseguidores que nós temos que talvez vêm de longas datas, de várias encarnações. E como é que nós vamos beneficiar eles? Se nós não estamos preparados para isso. Se às vezes nós estamos numa situação até pior que ele. Há casos de quem sofre mais o processo obsessivo é o desencarnado, que o encarnado é tão complicado, né, que ele é que está levando mal para aquela pessoa, aquele espírito que está lá no outro lado. Então a reação educativa contra o mal é sempre dever nosso. Sempre dever nosso. Mas antes de desenvolver, né, a mediunidade, o desenvolvimento psíquico, que é prematuro, diz ela, devemos procurar a elevação de nossas ideias e de sentimentos. Mas as pessoas estavam com as ideias elevadas e sentimentos bons, não estava? Estava, só que só dentro da casa espírita. Fora dela, era outra pessoa, como ficou demonstrado aqui. Então, não pode se contar com a boa mediunidade vai ter, né? Tanto é que alguns, né, recebem espíritos de qualquer maneira e acaba sendo vítimas, né, de fascinação do campo espiritual. Mas a boa mediunidade, ela precisa ter bons propósitos para que a gente seja útil no campo do espírito. Então, primeiro a gente tem que aprender em primeiro lugar a viver espiritualmente. O que é viver espiritualmente? Embora estejamos ainda na carne,
Viver espiritualmente é a gente considerar que nós somos espíritos, que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira. 80 anos, 100 anos, 200, cento e poucos anos, é rapidão que passa. Daqui a pouco nós estamos batendo a porta lá do plano espiritual, que é a verdadeira vida. Aqui nós exercemos um personagem, né? Então, entender que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui de passagem. Então, o André Luiz ficou assim bastante impactado com aquela conversa, né? Ficou bastante, nossa, né? Que lição, que coisa boa, né? Isso aí a gente entende. Mas ele percebeu o quê? Que os que estavam ouvindo ali, não estavam nem aí, né? Quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais, eles não estavam dando muito ouvido ao que ela estava falando. Mãe e filho começaram a ficar contrariados até com a fala dela, em face daquelas lembranças, né? Eles estavam desconcertados, né? Estavam meio que constrangidos. E disse assim, filha, olha a sua idade, 16 anos, você dá lição para nós, né? A velhinha falou, né? Você não pode opinar sobre esse assunto. Aí como para chamar, né? Geralmente a gente chama a experiência, né? Olha, você não viveu o que eu vivi, você não caminhou o que eu caminhei, né? Você não enfrentou as desilusões, as faltas de esperança que eu enfrentei. Você não sabe o que é manter a paz e equilíbrio no coração, tendo tantas coisas no passado que me envolveram, tantas dificuldades. Você está no comecinho da tua vida. O que você pode me dar de exemplo? Não é isso? Então, a lição, né, veio. Né? Mas, e a gente aceita? A gente ouve? Às vezes a lição vem através de uma criança. Um caso aqui vem através de um adolescente. Né? Vem da onde a gente menos espera, vem a informação que a gente precisa. A dúvida, né? Eles não estavam cheios de dúvida. Por que acontece isso? O que eu devo fazer e tal? A resposta veio. O que ela falou? Não, isso aí não me serve. Não é não? Comentários? Estamos no finalzinho. Falta 5 minutinhos. Nós não vamos poder continuar muito mais. Nosso tempo está acabando. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi dito até agora? Foi muito bem explicado, Tilão. O André Luiz, ele mexe com a gente, né? Então, são capítulos que nos incomodam um pouquinho. Então, gente, vamos encaminhar então. Oi? Incomoda bastante, que faz parte do nosso cotidiano, né? Pois é, a gente se enxerga aqui, né? Ele traz exemplos do cotidiano, bem lembrado, cotidiano. A gente se vê nele. Então vamos encaminhar para o encerramento. Alguém quer fazer a oração final? Você vai fazer? Pai nosso espírita, Pai nosso que estás em toda parte, aqui, ali, santificado seja o teu nome, Senhor, em todo no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor, ternura, carinho e sabedoria. Seja feita a sua vontade acima de tudo, até dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso, da mente, do corpo, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar o próximo. Nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a... Que assim seja, graças a Deus.